Nação, ontem nós tivemos o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. Já conhecemos não só os nossos adversários na competição, como também conhecemos os outros grupos dos nossos possíveis e futuros adversários. Afinal de contas, o Flamengo, se Deus quiser, se sagrará tetracampeão da Libertadores da América neste ano de 2024. É aquilo que todo torcedor rubro-negro quer. Bom, é claro que as outras 31 equipes que participam da competição têm o mesmo sonho, mas o Flamengo tem um árduo caminho até chegar na tão sonhada conquista da glória eterna. Eu vou explicar isso tintim por tintim para vocês aqui. Também vou falar sobre o julgamento do Gabriel, entre outras coisas más que nós temos para conversar nesta terça-feira. Mas antes, eu vou pedir para que você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Nós já somos hoje 152.249 inscritos, ou seja, ajudem a gente a chegar a 152.300 inscritos através desse vídeo aqui. A gente está trabalhando bastante para trazer para vocês muitas informações verdadeiras sobre o que acontece nos bastidores do Flamengo. Inclusive, temos informações sobre 2 nomes de jogadores que podem estar pintando no Flamengo no meio do ano e que alegrariam demais a nação rubro-negra. Um é para substituir as prováveis ausências de Arrascaeta e o outro é o tão sonhado ponta direita do técnico Tite. 2 jogadores de extrema grandeza no futebol sul-americano e que seriam contratações dificílimas, mas excepcionais se o Flamengo conseguir. Estamos terminando as apurações e tão logo a gente termine de juntar todas as informações, eu trago no vídeo aqui no Resenha. Então, tem que se inscrever, clicar no sininho aí e marcar a opção todas para que você receba a notificação do vídeo quando a gente postar essa informação para vocês, beleza? Não esquece também de curtir, comentar e compartilhar. Assim você nos ajuda a continuar crescendo também nas suas redes sociais. Bom, o Flamengo ontem conheceu os seus adversários na fase de grupos da Libertadores da América. Milionários da Colômbia, Bolívar da Bolívia e o Palestino são os 3 clubes que o Flamengo enfrentará nesta fase de grupos. Uma curiosidade sobre o Palestino interessante é que foi o clube onde o Vinícius Júnior marcou seu primeiro gol como profissional vestindo o manto sagrado. Teremos novamente o Palestino no nosso caminho. Tivemos ele em 2017, se não me engano, na Copa Sul-Americana e o Vini marcou seu primeiro gol como profissional. A curiosidade por parte do Bolívar e por parte do Milionários é uma curiosidade não muito bacana para quem joga contra os caras. O Flamengo estreia contra o Milionários na Libertadores no dia 3 de abril e vai subir a serra, porque vai encarar uma altitude de 2.630 metros acima do nível do mar. Já quando for jogar com o Bolívar, as coisas serão pior ainda. Só de pronunciar o nome La Paz no meio do futebol sul-americano já causa um desconforto e calafrio nos jogadores e em comissões técnicas. O Flamengo joga contra o Bolívar a uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar. Historicamente, o Flamengo não curte muito jogar na altitude. A gente sabe que tem histórias épicas do Flamengo atuando na altitude. Entretanto, na comissão do técnico Tite tem o Fábio Maceredjan, que é um especialista em preparar equipes para jogar na altitude. Enquanto esteve no comando da preparação física da seleção brasileira, Fábio não teve resultados negativos quando foi com a seleção jogar na altitude. Então, o Flamengo pode esperar hoje que esse cracaço da preparação física mundial possa preparar o elenco rubro-negro para disputar bem esses jogos lá na altitude. Rodolfo Landim, que estava muito atento a tudo que estava acontecendo no sorteio ontem, deu declaração dizendo que tem inveja de outros grupos. Tudo que o Flamengo não queria aconteceu.
grandes distâncias a serem percorridas e 2 jogos em altitude. Só para vocês terem uma ideia, nessa primeira fase, o Flamengo vai ter que percorrer 14 mil quilômetros. Para jogar contra o Bolívar no Equador, serão 8 horas de voo. Contra o Milionários na Colômbia, 6 horas e 20 de voo. E contra o Palestino, ficou até pequena a distância, 4 horas e meia de voo. Bom, você pode estar pensando assim, o Flamengo freta um avião grandão só para os jogadores, vai todo mundo deitadinho e tranquilinho. Isso é verdade, pessoal. O grande problema é que o calendário esmaga o Flamengo. Quer ver só? No dia 31 de março, o Flamengo vai jogar contra o Nova Iguaçu. Primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Aí no dia 3 de abril, ou seja, 4 dias depois, o Flamengo vai até a Colômbia, vai até a Bogotá, subir a serra, 2.630 metros, para jogar contra o Milionários. Aí volta. 4 dias depois, dia 7, joga o segundo jogo do Campeonato Carioca. Ou seja, o calendário prende o Flamengo entre grandes distâncias com o agravo da altitude e a final do Campeonato Carioca. Se não fosse a final, o Flamengo poderia entrar com um time alternativo, fazendo aqueles exames de quem se sente melhor para poder jogar. Mas sendo a final do Campeonato Carioca e tendo o histórico que o Flamengo teve em 2023 de passar em branco naquele ano, o Flamengo precisa desesperadamente vencer o Carioca para conseguir se manter bem, e o técnico do Tite, que já é meio e o trabalho do técnico Tite, que já é meio questionado por parte da torcida rubro-negra, continuar sem muitas cobranças exageradas que atrapalhem o trabalho ao longo da temporada. Então é fundamental o Flamengo vencer o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, golear, arrebentar, fazer o que tiver, com todo respeito ao Nova Iguaçu. O Flamengo precisa golear o primeiro jogo, fazer o resultado no primeiro jogo, para poder, cansado, administrar o segundo jogo da final, porque jogar na altitude de Bogotá, a uma distância de 7 mil quilômetros do Rio de Janeiro, não vai ser fácil para o Clube de Regatas do Flamengo. Em compensação, a Glória Eterna tem um pagamento sensacional para esse ano. Estima-se que o vencedor da Libertadores, só por ser vencedor, vai desembolsar 115 milhões de reais. A Conmebol anunciou ontem que o prêmio para o campeão será de 23 milhões de dólares. Isso só por ter ganho a final. Antes disso, o Flamengo poderá arrecadar mais premiações por vitórias, por se classificar às quartas de final, por se classificar à semifinal, às oitavas de final, e o bolo todo pode fazer com que o Flamengo leve, caso campeão da Libertadores da América, quase 200 milhões de reais. É muito dinheiro. Até se a gente pensar que o Flamengo vai dividir esse dinheiro com o elenco rubro-negro. É assim, gente, independente da posição que o Flamengo terminar na Libertadores, metade da premiação é do Flamengo, a outra metade é para dividir junto com o elenco rubro-negro. Então, dessa bolada toda aí, o Flamengo levaria aproximadamente 100 milhões de reais. Caso dê 200 milhões o todo da premiação, metade 100 milhões Flamengo, metade 100 milhões para o elenco rubro-negro. E aí, se o elenco rubro-negro tem essa sorte toda, você também tem. Tem, porque se você está precisando daquela grana para investir em alguma coisa aí na sua vida, você pode procurar pela Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS, onde, entrando em contato com os nossos atendentes através do link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, você resolve imediatamente os seus problemas financeiros através de uma grana que é sua mesmo, tá lá parada, é só você ir lá e resgatar. Então não dá mole não, nação. Hoje mesmo, clica no link que tá aqui na descrição, no comentário fixado, fale com um dos atendentes da Mais Ágil e resolva logo a sua vida financeira. Nação, como eu falei para vocês, eu vou falar também sobre o Gabriel Barbosa aqui nesse vídeo, mas eu vou falar de uma maneira bem resumida, porque eu trouxe todos os detalhes sobre o julgamento do Gabriel num plantão ontem à noite aqui mesmo no Resenha Rubro Negra. Então eu vou deixar
o vídeo para vocês assistirem, o quadradinho do vídeo para vocês assistirem, vai aparecer bem aqui, ó, do ladinho direito da sua tela, do meu lado esquerdo aqui, e aí você vai poder clicar e entender o que aconteceu no julgamento do Gabriel. O julgamento foi paralisado, ele não foi adiado, ele foi paralisado para continuar na próxima segunda-feira, dia 25. Isso porque são muitas as pessoas arroladas no processo, muitas testemunhas de ambas as partes, e o processo ontem já estava em mais de 4 horas, se aproximando de 5 horas. Daí os caras resolveram parar para poder retomar o julgamento na próxima segunda-feira. Algumas pessoas estão falando sobre pagamento de multa, diminuição de pena. Gente, não entendo juridicamente daquilo que é possível fazer. O que eu entendo é o seguinte: o artigo 122, ele não prevê pena financeira, ou seja, conversão de pena em dinheiro, nem em advertência, tá? Para se ter advertência pelo artigo 122, tem que se provar 100% da inocência do cara. Então, assim, se ele for condenado, ele não vai ter a pena transformada em multa, nem em advertência. Para isso, os advogados da Bichara Neto, que são quem estão representando o Flamengo e não o Gabigol e não o Flamengo, teriam que desqualificar o Gabigol do artigo 122 e encaixá-lo em outro. Aí, encaixando ele em outro artigo, aí pode ser que exista realmente uma multa, uma advertência, mas no artigo 122, Neca de Tibiriba, é no mínimo 2 anos, se conseguir provar a participação de um terceiro envolvido, ou no mínimo 4 anos de suspensão. Então a situação do Gabriel é bem perigosa, sim, apesar do otimismo que o Flamengo tem pela absolvição do atleta. Então, se você quiser saber, tintim por tintim, do porquê de tudo isso, assista o vídeo que vai aparecer aqui no cantinho, enquanto eu tô fazendo as minhas embaixadinhas, beleza? Nação, tem 2 nomes aí quentes que eu gostei pra caraca, que o Flamengo andou monitorando, andou sondando, tá? Por que eu não vou falar quem são os jogadores agora? Porque eu ainda estou no processo de apuração. Mas fiquem de olhos abertos que eu posso postar aqui mesmo ou na minha coluna do jornal O Dia, odia.ig.com.br, vai lá no menuzinho Esportes, Fabrício Lopes. Lá vai estar todas as minhas matérias, inclusive essa, assim que eu terminar de fechar a apuração, beleza? Fiquem atentos, não se esqueçam de se inscreverem aqui e nos ajudarem a chegar a 152.300 inscritos agora de manhã, tá bom? E clica aí no sininho para não perder a notificação. Não esquece também de deixar o like e de se inscrever. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negras. Canto é pra você, Flamengo, Mengo, 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 Mengo.